Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a criarem exatamente isso que você está vendo aqui. Um jogo do Snake, 100% funcional, feito 100% em Python, linha a linha de código. Então a gente vai aprender tudo o que vai acontecer aqui dentro desse jogo. Eu estou jogando enquanto eu estou gravando o vídeo para vocês e vocês vão ver isso tudo funcionando dentro do computador de vocês. Vamos lá, vamos começar a construção do jogo. Bom, se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu tô de vez em quando trazendo alguns conteúdos novos aqui no canal e se você tiver alguma sugestão, algum jogo, alguma coisa que você queira ver eu construindo em Python, deixe nos comentários aqui que eu tô sempre de olho e essa inclusive foi uma sugestão de alguns de vocês em outros vídeos que a gente já fez. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição para vocês alguns links, então presta bastante atenção porque tem alguns presentes especiais. Primeiro de tudo, eu vou deixar um mini curso de criação de jogo em Python, que é um mini curso onde a gente cria um outro jogo, que é o jogo do Flappy Bird em Python. Então a gente vai aqui criar o jogo da Snake, mas se você quiser criar um outro jogo depois, pega esse mini curso que está na descrição. O segundo link que eu vou deixar aqui na descrição também são os materiais da aula de hoje. A gente só vai construir código do zero mesmo, então a gente vai começar de um arquivo zerado e vai construir ele passo a passo, mas eu vou deixar o gabarito já pronto para você aqui na descrição, caso você queira pegar, adaptar ele, incrementar outras funcionalidades, que a gente inclusive vai falar mais sobre isso no final do vídeo. E o terceiro link vai ser, na verdade, o primeiro link que vai estar aqui na descrição, que é o link sobre o nosso curso completo, caso você queira aprender tudo que você precisa de Python para se destacar no mercado de trabalho, do zero até o final, dá uma olhada no primeiro link. Se as inscrições estiverem abertas, o link vai te direcionar para a página de inscrição. Se elas estiverem fechadas, ele vai te direcionar para a página de lista de espera. É só você se cadastrar que quando a gente abrir uma nova turma, você vai ser avisado. Beleza? Então, vamos começar aqui a construção do nosso código e vamos construir isso tudo junto. Show! A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto. Eu aqui vou usar o editor de código do PyCharm, mas eu mesmo já usei outros editores de código para criar esse jogo. Ele funciona no editor que você quiser, tá? Então, eu vou clicar aqui em um novo projeto. O que é importante? Independente do editor de código que você estiver utilizando, você tem que criar um novo ambiente virtual. Essa é uma boa prática, principalmente quando você está criando projetos separados. No caso aqui nosso, a gente vai criar um jogo. Você pode criar o jogo sem fazer isso? Pode. Mas é melhor você criar um ambiente virtual para ter todas as instalações do jogo separadas. E aqui eu vou criar o nosso jogo Snake. Beleza? Esse aqui vai ser o nome do nosso jogo, é o jogo da cobrinha, né? O Snake. E aí eu vou simplesmente chegar aqui e vou clicar em Create. E aí ele vai simplesmente iniciar lá o nosso novo projeto aqui no PyCharm. Para a gente criar esse código todo, a gente vai usar a biblioteca do Pygame do Python. A biblioteca do Pygame é muito boa para criar jogos, principalmente jogos assim nesse estilo, que são jogos, digamos assim, 2D, né, que a gente vai criar aqui. Então olha lá, ele criou o meu projeto está vazio, uma página está vazia, só tem lá o nosso ambiente virtual, e aqui dentro eu vou criar um código em Python. Então ó, botão direito, vou adicionar aqui um novo arquivo Python, e aqui você pode dar o nome que você quiser para ele. Eu vou criar um nome aqui de main, que vai ser o nome do nosso jogo, e o código inteiro do jogo a gente vai criar aqui, tá? Quando você está criando jogos muito complexos, pode ser que você precise de vários arquivos para fazer isso. Esse jogo aqui você poderia separar ele em vários arquivos, depois eu vou até ao longo do código comentando isso, mas a gente vai começar criando ele todo dentro de um arquivo só. E sempre que você vai criar um jogo, tem algumas lógicas que são quase que padrões assim que você vai usando no jogo, tá? Então, essencialmente, isso pode variar de jogo a jogo, claro, mas essencialmente o que você quase sempre vai ter que fazer quando você for criar um jogo é, primeiro passo, então a primeira coisa que a gente vai fazer são as configurações iniciais, né? A gente vai importar as bibliotecas e depois a gente vai fazer as configurações iniciais. Depois que você fizer as configurações iniciais do seu jogo, essencialmente o que você vai ter que fazer, você vai ter que criar um loop infinito, onde esse loop infinito é o seu jogo rodando. Então aqui a gente vai fazer tudo separado por funções para ficar organizado. Mas basicamente a lógica é, você cria um loop infinito, e esse loop infinito, meio que a cada milissegundo ele executa, ele executa, ele executa. E dentro desse loop infinito, você tem que desenhar os objetos do jogo na tela, tá? Você tem que criar a lógica de terminar o jogo, né? Tipo, quando que acaba o jogo. E você precisa também aqui pegar as interações do usuário. Beleza? Essa aqui é a essência, tá? De forma bem resumida, do que você faz quando você cria um jogo. Então, um jogo nada mais é do que um loop infinito que ele tem essas três etapas. Para alguns jogos, essas três etapas são mais simples. Para outros jogos, essas três etapas são mais complexas. Então, no nosso caso, como a gente vai criar o jogo da Snake, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um loop infinito, e aí a gente vai desenhar os objetos do jogo na tela. Que objetos são esses? A pontuação, né? A pontuação do usuário. A gente vai desenhar aqui também a cobrinha, né? A cobrinha. E a gente vai desenhar também a comida. Essencialmente é isso que a gente vai precisar desenhar, né? A tela, a pontuação, a cobrinha e a comida. Criar a lógica de terminar o jogo, ou seja, o que acontece para ele terminar o jogo? O que acontece?
para terminar o jogo. No nosso caso aqui vai ser cobra bateu na parede ou a cobra bateu na própria cobra. Então a gente vai ter que criar essas lógicas de terminar o jogo. E pegar a interação do usuário, no nosso caso daqui vai ser o usuário fechou a tela, né? Ou seja, ele quer encerrar o jogo, e ou então ele apertou as teclas do teclado para mover a cobra. Então, essencialmente é isso aqui que a gente vai precisar fazer num jogo da Snake, tá? Ah, Lina, então quando aqueles outros jogos super complexos tem vários botões, eles vão mexendo, não sei o quê, cara, eles vão essencialmente pegando essas coisas aqui e desmembrando em processos maiores. Mas essa aqui é a lógica padrão de um jogo. Então vamos lá, vamos começar a fazer isso tudo aqui. Primeiro vamos começar com as nossas configurações iniciais. E aí, para as nossas configurações iniciais, o primeiro passo eu vou importar a biblioteca do Pygame, beleza? E eu vou também importar a biblioteca do Random. Por que eu vou importar essa biblioteca do Random? A do Pygame vai permitir a gente criar o jogo. A do Random é quem vai permitir a gente colocar uma comida na tela de forma aleatória, né? A gente não vai definir o local onde vai aparecer a comida da cobrinha na tela. Ela vai aparecer em algum local aleatório. Então, a gente vai usar a biblioteca Random para isso. A biblioteca do Pygame, ela não vem instalada no seu computador. Então, você tem que abrir lá o seu terminal, e lá no seu terminal você tem que rodar um pip install Pygame. Tá vendo aqui, ó? Pip install Pygame. Dá um Enter, e aí ele vai executar isso daqui. Se você estiver usando outro editor de código, só toma cuidado para você executar isso aqui lá no local onde você instala bibliotecas do seu editor de código. Se você quiser usar o PyCharm, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição ensinando você a instalar. Beleza? Feita a instalação, agora a gente vai poder simplesmente seguir a vida aqui do Pygame usando ele. Beleza. Aí, ainda nas configurações iniciais, quais configurações a gente vai colocar aqui? Bom, aí vai variar de jogo para jogo, mas vamos lá. Como a gente está usando o Pygame, a primeira configuração que a gente vai fazer é iniciar o Pygame, que é fazer um Pygame.init, é simplesmente para startar ele, para ele poder criar, meio que importar todas as coisas dele e inicializar o Pygame. Sempre que você usar o Pygame, você vai precisar começar por isso, digamos assim. Depois disso, eu vou criar a nossa tela. Então, eu vou fazer aqui primeiro vou criar o nome do jogo, né, que vai ser um pygame.display.setCaption. Esse setCaption é para você dar um título para a janela que vai aparecer da janela do jogo. Você pode colocar aqui dentro o título que você quiser. Eu vou botar aqui, ó, jogo Snake Python, só para a gente saber o nome, o joguinho daqui pra gente. E aí, para definir o tamanho da tela, eu vou definir em variáveis, tá? Eu posso botar assim, largura da tela vai ser, por exemplo, o meu computador, a tela é bem grande, então eu poderia até colocar números maiores aqui. Mas eu vou colocar, por exemplo, uma tela de 600 por 400, só porque eu sei que isso aqui vai funcionar em qualquer computador que você esteja utilizando. Depois que você acabar o jogo, construir o jogo todo, se você achar a tela que vai aparecer aqui pequena, você vai brincando com esses números aqui para aumentar, porque todo o código a gente vai construir proporcional, tá? E aí aqui o que eu vou fazer é o seguinte, olha só, eu vou botar aqui, ó, largura vai ser 600 e a altura vai ser 400. Essa linha de código aqui, só lembrando, né, você pode atribuir mais de uma variável numa mesma linha de código. Ele vai pegar a primeira variável e vai colocar no primeiro valor, né, e o segundo valor vai colocar na segunda variável. Então, variável, vírgula, valor, vai ser valor, vírgula, valor, tá vendo? Então, ele vai colocar o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, tá? E a gente vai usar isso aqui bastante ao longo do código, por isso que eu fiz questão de explicar. E aí agora a gente vai passar essa largura e essa altura para o Pygame Display para ele setar o tamanho da tela. Então, pygame.display.setMode. E aí aqui a gente vai passar as informações dessa tela. Essencialmente, as informações que você precisa passar é uma tupla, tá vendo? Então dentro do parênteses você vai passar uma tupla, entre parênteses, você vai passar aqui a largura, vírgula, a altura, tá? Lira, por que aqui você tem que passar uma tupla para o setMode? Porque quando o Pygame construiu essa estrutura lá dentro, ele definiu que a forma que você tem que passar a largura e a altura dele é por formato de uma tupla. Se você escrever largura e altura sem esse parênteses aqui, tá vendo que são dois parênteses? Sem esse aqui, ele vai dar um erro para você, tá? Se você quiser, todos esses comandos do Pygame eles vão estar lá na documentação do Pygame. Você pode abrir o Google e digitar lá, documentação Pygame. Eu não vou me preocupar em explicar a documentação inteira do Pygame aqui, que senão esse vídeo vai ficar com 5 horas. Mas eu vou explicando tudo que a gente vai fazendo para você entender o que você está construindo e aprender realmente, tá bom? Então, vamos lá. Então, com isso aqui a gente já setou o tamanho da nossa tela e já setou aqui o título da nossa tela. Agora eu vou querer definir as cores, né? Então a gente vai ter, por exemplo, eu vou criar o fundo preto, a cobrinha vai ser branca, a comida vai ser verde, a gente vai definir essas coisas. Para definir essas coisas, você não precisaria, mas eu vou fazer porque eu acho que vai ficar mais organizado, a gente vai definir variáveis que vão ser as cores. Então, por exemplo, eu vou definir aqui a variável da cor preto, né? A cor preta, né? A cor é preta. A cor preta vai ser 0, 0, 0. O que é isso daqui, Lira? As cores no Pygame, elas são passadas num padrão RGB. O padrão RGB é quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul tem naquela cor. A cor preta é 000. Esse número ele varia de 0 a 255.
A cor preta é 000. A cor branca é 255, 255, 255. Isso aqui é meio que teoria de cores, tá? Não vou entrar muito a fundo nisso daqui, mas é assim que as cores funcionam, tá? Então, sem cor nenhuma é preto, com todas as cores misturadas vai dar branco. E aí agora você pode pegar, por exemplo, a cor vermelha vai ser 255 no R, que é o vermelho, e 0 no verde, 0 no azul. Então, 0, 0. A cor verde vai ser 0, 255, 0, tá vendo? E a gente poderia usar a cor azul, mas eu não vou usar a cor azul para nada. No nosso caso, a preta eu vou usar para o fundo, a branca eu vou usar para a cobrinha, a vermelha eu vou usar, por exemplo, para pontuação, e a verde eu vou usar para comida. Talvez a vermelha fique esquisito para pontuação, depois se ficar esquisito a gente muda para outra cor, tá bom? Beleza, definidas as cores, eu poderia aqui já definir que a minha tela vai ter um fundo preto, mas eu não vou fazer isso aqui, porque eu vou deixar para desenhar as coisas, tá vendo? Desenhar os objetos, tudo já dentro do nosso loop, já dentro do nosso jogo. Então eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer isso dentro do código do jogo. Aqui são só as configurações iniciais, tá? E aí agora, o que a gente vai fazer? Aqui agora a gente vai definir os parâmetros da cobrinha. O que são os parâmetros da cobrinha que a gente vai ter ao longo do jogo, tá? Essencialmente aqui eu vou colocar dois. Um é o tamanho do quadrado. O tamanho do quadrado. O que é o tamanho do quadrado? Eu vou colocar um tamanho de 10. Acontece o seguinte, eu vou abrir aqui o Paint só para vocês poderem visualizar melhor. Imagina que isso daqui é a tela do nosso jogo, tá? Na tela do nosso jogo, essencialmente o que você tem é que você tem esse ponto inicial aqui da tela do nosso jogo, é o ponto 0,0. Beleza? Esse aqui é o ponto no eixo x 0 e no eixo y 0. E aí o número do x cresce para cá e o número do y cresce para cá. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele poderia ser, digamos, o número 10 no eixo x e o número 15 no eixo y. Tá? Não importa muito o número em si que está escrito aqui. O que importa que você tem que entender é que é isso. A tela ela começa aqui no 00, para a direita o número x vai aumentando, para baixo o número y vai aumentando. O que significa que para cima o número y vai diminuindo e para a esquerda o número x vai diminuindo. A gente vai ficar voltando nisso daqui para eu explicar várias coisas do jogo para vocês ao longo do caminho. Beleza. Por que eu passei esse tamanho do quadrado de 10? Porque é o seguinte, a cobrinha, a gente vai definir quem é a cobrinha por meio de um pontinho. Ela vai ser literalmente um ponto aqui na tela. Só que você não vai nem conseguir ver um ponto na tela. Então você precisa desenhar em volta desse pontinho da tela um quadrado para ele poder visualizar. Qual vai ser o tamanho desse quadrado? Eu defini que esse quadrado daqui ele vai ter 10 pixels de altura e 10 pixels de largura, que é exatamente isso daqui. O tamanho dos lados do quadrado vai ser de 10. Então quando a gente tiver uma posição na tela, aquela posição ela vai ter 10 pixels de altura e 10 pixels de largura. Se você aumentar isso aqui, os desenhos na sua tela vão ficar maiores. Se você diminuir isso aqui, os desenhos da sua tela vão ficar menores. E esse tamanho do quadrado a gente vai usar ele de referência não só para cobrinha, mas para comida também. Então a sua cobrinha, cada quadradinho da cobrinha vai ter 10 por 10 e a comida vai ter 10 por 10 também. É isso que a gente está definindo. E a outra coisa é a velocidade da cobrinha. A velocidade, vou botar cobra aqui para não ficar escrevendo cobrinha o tempo todo, tá? A velocidade da cobrinha eu vou definir ela como um valor de 15. Lira, que velocidade é essa? A gente já vai entender. Como que funciona isso daqui? O Pygame, para o loop funcionar, lembra, aquele loop que ele executa, ele é um loop infinito, ele tem que ficar executando várias e várias vezes. Só que entre uma execução e outra, ele precisa dar uma leve pausa, muito pequena, para o código não travar, porque quando você cria um loop infinito, ele fica executando tudo muito rápido, e aí o código trava. E 2, essa pausa muito pequena que ele dá é como se fosse, digamos assim, os milissegundos do jogo passando, que é o tempo que ele precisa para ele poder ver se o usuário fez alguma interação, para ele poder desenhar as coisas na tela e assim vai. E a gente faz isso criando um relógio. Então aqui ó, a gente vai criar um relógio. Esse relógio nada mais é do que quem vai controlar esse tempo. E aí essa velocidade da cobra é quanto que a cobra vai andar entre um tique do relógio e o outro tique do relógio. A gente chama de tique do relógio. É como se fosse a cada movimento de milissegundo do ponteiro do relógio, quanto que a cobrinha vai andar. A cobrinha vai andar 15. E aí você pode ficar brincando com esses valores aqui. Quanto menor esse valor, mais lenta é a cobrinha andando. Quanto maior esse valor, mais rápido é a cobrinha andando. Você poderia, inclusive, se quiser, criar alguma lógica no seu código para quanto maior vai ficando a cobrinha, mais rápido vai ficando o jogo. Aí você pode ir brincando assim ao longo do caminho. Então aqui a gente precisa criar esse relógio. Para criar esse relógio, a gente vai criar um pygame.time.clock. Esse aqui é o relógio que você precisa criar, beleza? Então eu só fiz isso tudo para explicar para você o que é a velocidade da cobrinha e esse relógio a gente vai usar ele só lá no final. Beleza. Feito isso, agora a gente pode partir para a construção do nosso jogo em si. A gente já deu as configurações iniciais. E aí foi o que eu falei. O nosso jogo ele fica todo dentro de um loop infinito. Então, para eu não ficar só tacando código aqui dentro, eu vou definir uma função que vai ser a função rodar jogo, só para ficar organizado, beleza?
Por enquanto ela não vai fazer nada. E aí, no final do nosso código, lá no final do nosso código, eu vou botar aqui, vou executar essa função rodar jogo. Então essa função rodar jogo é aqui onde vai estar toda essa estrutura do código que está aqui dentro. Beleza? Show de bola. Então, aqui dentro do rodar jogo que a gente vai fazer essas coisas. A gente vai criar um loop infinito, vai desenhar os objetos, vai criar a lógica para terminar o jogo e vai pegar as interações. Para criar um loop infinito, a primeira coisa é eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada fim do jogo, que vai começar sendo igual a falsa. Ou seja, game over, né? Tipo, acabou o jogo. Fim do jogo vai ser igual a falso. E aí o loop infinito que eu vou criar vai ser assim, ó. Enquanto não for o fim do jogo, ou seja, enquanto não tiver acabado o jogo, continua. Vai executando o jogo. Beleza? E aí, só para você poder visualizar essas coisas aqui já que a gente já está fazendo, o que eu vou fazer? Aqui dentro, enquanto não for o fim do jogo, aqui é onde a gente vai criar o desenho, criar a lógica e pegar as interações do usuário. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui é uma interação, pegar as interações do usuário. Como que a gente faz para pegar as interações do usuário? A gente faz assim, para cada evento dentro do pygame.event.get. O que é esse pygame.event.get? Cada vez que o usuário clica alguma coisa no teclado, clica alguma coisa no mouse e tudo mais, esse evento, esse clique, ele é passado para essa lista de itens aqui, para essa lista de eventos. Esse pygame.event.get ele vai dar para você um retorno de todos os eventos que o usuário fez naquele instante. E aí cada um dos eventos vai ser um evento daqui. E aí esse evento ele pode ser um clique de um botão, ele pode ser o usuário clicou no botão de fechar e assim vai. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o evento.type for igual ao pygame.quit, tá vendo? Pygame.quit é com letra maiúscula mesmo, beleza? Tô até conferindo aqui no gabarito do lado, é com letra maiúscula mesmo. Então, se o evento que o usuário fez foi quit, ou seja, ele fechou o jogo, então o que eu vou fazer? Então, fim de jogo igual a true. Ou seja, ele acabou com o jogo. Ele simplesmente chegou lá e clicou em fechar o jogo. Se ele clicou em fechar o jogo, eu quero interromper o loop infinito. Se eu interromper o loop infinito, ele acaba a função rodar jogo e aí não tem mais nada acontecendo. Então é assim que a gente vai criando as lógicas do jogo aqui dentro. E aí dentro desse for aqui, a gente vai tratar outros eventos. Se o usuário clicou na setinha para cima, na setinha para baixo, e assim vai, assim vai. Beleza? Para a gente poder ver isso aqui funcionando, isso aqui aparecendo para a gente precisa fazer algumas coisas aqui. A primeira dessas coisas, a gente precisa criar a nossa tela. A nossa tela não tem nada dela aparecendo. Então aqui, antes mesmo de pegar o evento, eu vou desenhar a nossa tela. Então eu vou chegar aqui e vou pegar a nossa tela. Quem é essa variável tela? Essa variável tela é esse cara daqui, é a tela que a gente criou. Que, por sinal, eu não atribuí ele a uma variável, tá vendo? Isso daqui, esse pygame.display.setMode, ele cria uma tela para você e você pode pegar essa tela e armazenar numa variável, que foi agora o que eu fiz. Tela vai ser igual a esse nome todo aqui. E agora eu vou usar essa variável tela aqui dentro. Eu posso fazer isso, tá? Por dois motivos. Você poderia aqui criar uma classe e dentro dessa classe você definir esses parâmetros e ficar trocando esses parâmetros dentro dos objetos da classe. Para a galera que já está mais avançada no Python, você pode fazer isso. No caso aqui, como eu estou fazendo de uma forma um pouco mais simplificada, digamos assim, eu criei uma variável global, que é essa variável tela, e quando você cria uma variável fora de uma função, você pode usar aquela variável dentro da função, porque ela é uma variável que foi criada no escopo global do código, né? Ou seja, ela foi criada fora de qualquer função, então ela existe também dentro das funções. Se eu tivesse criado a variável dentro da função, eu não poderia usar ela do lado de fora. Como a gente criou ela do lado de fora, você pode usar ela dentro da função. Então aqui eu vou criar minha tela, vou fazer um tela.fill, e a gente vai preencher ela com a cor preta. Então eu vou chegar aqui e vou escrever a cor. Aqui o tela.fill, ele só pede para você passar aqui para ele uma cor. E a cor você passa em que formato? No formato RGB que a gente definiu aqui em cima. Então por isso que eu criei essas variáveis aqui. Porque todas as cores do Pygame, você passa elas nesse formato. Então eu já defini as cores aqui em cima e agora na hora de usar fica mais fácil. Tela.fill, preta. E aí eu estou preenchendo ela com a cor preta. Beleza? E aí o que eu vou fazer é que dentro desse jogo aqui, olha só, se eu pegar e rodar esse código agora, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar esse código, ele vai aparecer uma tela preta, tá vendo? Que não tem absolutamente nada, mas é o nosso jogo do Snake. Ele está aparecendo na tela preta, e a única coisa que eu consigo fazer é fechar, que aí ele vai rodar esse evento aqui, o evento quit, e ele vai fechar. Então, por enquanto, olha lá, ele simplesmente aparece uma tela pra gente, e aqui, inclusive, você já pode ver, ó, a minha tela aqui, ela tá muito pequenininha. Então, no meu caso, até para vocês conseguirem aí no vídeo ver melhor, eu vou aumentar essa tela aqui para 1200 por 800 e vou aumentar também aqui o tamanho do quadrado da cobrinha para 20. Mas, no caso de vocês, você não precisa fazer isso, beleza?
No meu caso eu fiz só para a tela ficar maior aqui, ó. Pronto, agora a tela está ocupando bastante espaço aqui da minha tela. Porque no seu caso, se você botar, por exemplo, 1200 e 800 aqui, e a tela do seu computador tiver uma resolução menor do que isso daqui, você inclusive nem vai conseguir ver a tela toda. A tela vai ficar meio zoada do jogo. Então comece aqui com valores baixos, depois você vai aumentando se você achar que estiver pequeno. Beleza? Então, vamos seguir agora aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai continuar criando as funcionalidades do nosso jogo. Beleza, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Bom, galera, antes da gente entrar no loop infinito, esse jogo ele já vai ter que existir. Como assim? A instância inicial da cobrinha ela já vai ter que ter começado, a cobrinha começa lá no meio, já tem que ter uma primeira comida, e assim vai, assim vai. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui as variáveis iniciais de como vai começar o jogo. A cobrinha ela vai começar numa posição X, lembra que eu falei para vocês? X é a posição na tela aqui ó, no eixo horizontal e Y é a posição na tela no eixo vertical. Lembrando que o 0, 0 é aqui nesse canto da tela e ele cresce para a direita e cresce para baixo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, a posição inicial da cobrinha vai ser a posição da largura divididos por 2 em X e no Y vai ser a altura divididos por 2. Essa aqui é a posição inicial da cobrinha. A cobrinha ela vai começar parada. Então a velocidade no eixo X da cobrinha vai ser 0 e a velocidade no eixo Y da cobrinha também vai ser 0. Você fala, Lira, mas você não tinha criado uma velocidade da cobra aqui? Aqui eu chamei de velocidade da cobra, mas na verdade eu vou até mudar o nome. Vou chamar aqui de velocidade de atualização. Lira, mas você não tinha falado que a velocidade da cobra aqui era 15? Por que você criou essa velocidade X, velocidade Y? Isso aqui é o seguinte, a velocidade da cobra, isso aqui é meio que quanto que ela anda a cada meio que milissegundo de atualização. Eu tô falando milissegundo, mas eu não sei se o tempo entre uma execução e outra é exatamente milissegundo, mas entre uma execução e outra do loop, a cobra vai andar 15, beleza? Agora, a velocidade X e a velocidade Y é quantos pixels ela está andando para a direita, para cima, para baixo e assim vai. Então isso aqui começa zerado, porque a cobrinha começa parada. Aí vem o usuário, ele vai clicar na tecla para a direita. Quando ele clicar na tecla para a direita, a gente vai ter que atualizar a velocidade X, porque a cobrinha vai começar a andar para a direita. Aí se o usuário apertou a tecla para baixo, agora a velocidade de X vai virar 0 e a velocidade de Y vai ganhar um valor, porque ele vai começar a andar para baixo. Então a gente vai ficar brincando com esses dois valores aqui para dizer quanto que a cobrinha tem que andar para um lado e para o outro. Por enquanto eles começam zerados, na hora que a gente for movimentar eles eu vou explicar mais a fundo como que isso vai funcionar, tá? Então a gente tem essas duas velocidades aqui, né, da cobrinha no eixo X e a velocidade dela da cobrinha no eixo Y. E aí agora o que a gente precisa fazer? Agora eu vou dizer aqui que o tamanho da cobrinha, o tamanho da cobra, começa em 1, ela começa com um único quadradinho, e aqui os pixels que a cobra tem. Inicialmente a cobra não tem nenhum pixel dentro dela, ou seja, a cobra começa vazia aqui. E aí, quando a gente for fazer o movimento da cobrinha daqui, a gente vai essencialmente fazer o quê? Adicionar a posição X e Y dentro da minha lista de pixels da cobrinha, e aí, meio que cada quadradinho que corresponde à nossa cobrinha, ela vai ser um item dessa lista aqui, ela vai ser uma posição de X e Y. Então, se a gente tiver uma cobrinha, por exemplo, a gente tiver aqui uma cobrinha só assim, com um único quadradinho, ela vai ter uma única posição de X e Y. Se ela tiver uma cobrinha agora com dois quadradinhos aqui, ela vai ter duas posições de X e Y. A posição do primeiro quadradinho e a posição do segundo quadradinho. Se ela tiver 3 quadradinhos, ela vai ter 3 posições ali no pixel. O pixel ela vai ter 3 valores. O primeiro, o segundo e o terceiro quadradinho. E assim vai, beleza? Então por isso que isso aqui começa vazio. É meio que quantos quadradinhos tem aqui a nossa cobra, que aqui ela começa com um quadradinho, e o pixels começa zerado. Por que o pixels começa zerado se eu já tenho um tamanho da cobra aqui? Já não era para eu adicionar esse cara daqui? Sim, a gente vai adicionar esse cara daqui. Mas eu vou fazer essa adição aqui dentro do loop. Por quê? Porque a cada execução, né, a cada passo que a cobrinha der, eu vou querer adicionar o X e Y dentro dos meus pixels. E a gente vai entender melhor como que isso vai funcionar quando a gente for fazer isso. Então beleza, então isso aqui são as configurações iniciais. Faltou uma coisa, faltou a gente criar a primeira comida. Então eu tenho que definir aqui a posição X da comida e a posição Y da comida. Beleza? A gente pode definir isso aqui direto, tá vendo? Criar aqui um código para fazer isso. Ou o que eu vou preferir fazer é o seguinte, eu vou definir uma função que vai ser a função gerar comida. A função gerar comida, ela vai gerar para mim as duas posições da comida, a posição comida X e comida Y. E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, comida X, comida Y vai ser igual ao gerar comida. Então, tá vendo? O que eu estou fazendo essencialmente é, eu estou criando uma função gerar comida que vai devolver para a gente, vai retornar para a gente aqui o comida X e o comida Y. E aí, de novo, né, aquilo que a gente falou lá no início. Como eu estou devolvendo, dando return aqui em dois valores, comida X e comida Y, da mesma forma, aqui ó, o primeiro valor
vai vir para a primeira variável e o segundo valor vai vir para a segunda variável. Então essa função gerar comida, o que ela tem que fazer? Ela tem que gerar os valores da comidinha, da posição do eixo x e a posição do eixo y na comidinha. Por que eu fiz isso dentro de uma função e não coloquei aqui direto igual eu fiz aqui com a cobra? Porque gerar comida, a gente vai ter que fazer isso várias vezes, não vai? Eu vou ter que fazer isso na primeira vez, depois a cada comida que a cobrinha gerar, a gente vai ter que rodar isso de novo. Então isso aqui é uma função que eu vou ter que usar mais de uma vez dentro do meu código. Então eu prefiro fazer o quê? Separar ela aqui, dentro de uma função. Aqui dentro eu crio a lógica de gerar comida e eu uso essa função aqui dentro, para ela ficar reaproveitada de uma forma eficiente. E aí o que essa função gerar comida tem que fazer? Simplesmente usar o módulo random para gerar dois valores aleatórios de x e de y. Então aqui, o que ela vai fazer a gente vai definir um comida x, que vai ser um random.randRange. A gente vai gerar uma posição de x aleatória da nossa comida dentro do intervalo de 0, né? Do eixo x começa no 0, aqui ó, começa no 0, até o tamanho no 0, até o tamanho da largura inteira, tá vendo? Até o tamanho da largura inteira. Então, eu vou mandar ele definir um valor de 0 até o tamanho da largura. Só que acontece o seguinte, presta agora bastante atenção. Se eu mandar ele gerar uma posição de x de 0 até a largura, até o final aqui da largura, o que vai acontecer? Talvez ele tenha como posição exatamente esse pixel aqui. E esse pixel ele está colado aqui na parede. E não só ele está colado na parede, mas o quadradinho que o código vai desenhar para a gente, ele vai ser um quadradinho assim, ó, que vai estar para fora da minha tela. Então eu não posso mandar ele gerar essa posição de 0 até o final da minha largura. Eu tenho que mandar ele gerar essa posição de 0 até o final da minha largura, menos o tamanho de um quadradinho, tá vendo? Menos o tamanho de um quadradinho, porque aí no máximo ele vai gerar esse pixel aqui, como sendo o pixel da comidinha mais colada na parede, e aí o quadradinho que vai ser desenhado para a comida vai ser um quadradinho que ele vai estar encostado na parede, mas ele vai estar aqui. Então ele vai estar dentro da minha tela e não fora da minha tela. Então aqui, ao invés de mandar ele gerar de 0 até a largura, vai ser de 0 até a largura menos o tamanho do quadrado. Beleza? Essa aqui é a lógica. A mesma coisa para o eixo y. O eixo y vai ser a posição y aqui da comida, que vai ser a altura menos o tamanho do quadrado também, pelo mesmo motivo. Porque senão ele vai gerar aqui, e aí ele gera um quadradinho colado aqui embaixo. Se eu não colocar isso, ele pode acabar gerando aqui assim em cima da linha, e aí ele vai gerar um quadradinho para fora da minha tela, que não é o meu objetivo. Beleza? Então, isso daqui está fazendo sentido. Só que acontece o seguinte, se a gente fizer dessa maneira, a nossa posição de x e a nossa posição de y, esse range, ele vai gerar um número aleatório dentro desse intervalo. Então pode acabar caindo um número quebrado, um número que não seja múltiplo do tamanho do meu quadrado, tá vendo? Que ele não vai ser múltiplo desse cara daqui, do tamanho do meu quadradinho. Então ele pode acabar gerando, né, tipo no desenho da nossa tela vai ficar meio esquisito, porque a cobrinha pode passar numa posição e conseguir pegar, aí depende de como você vai querer construir o jogo. Tem alguns jogos da cobrinha que tem isso, outros que não. Que essencialmente o jogo da cobrinha, né, tipo, a sua cobrinha ela pode estar meio que aqui assim, e a comida ela pode estar exatamente alinhada aqui com a cobrinha, ou a comida pode estar assim, tá vendo? E aí a bordinha da cobrinha vai encostar aqui e ele vai conseguir pegar a comida. Se você quiser deixar isso, esse código aqui já funcionaria. Mas no nosso caso, eu acho que isso aqui vai gerar mais complexidade do que ajudar a gente. Então eu vou querer garantir que o quadradinho vai estar sempre alinhado, digamos assim, com a cobrinha, tá vendo? Se ele estiver no mesmo eixo X, ele vai ter que estar alinhado assim. Eu não vou permitir que o quadradinho fique, digamos assim, entre pedaços diferentes. Para a gente fazer isso, a gente tem que, essencialmente, como se a gente estivesse dividindo a nossa tela em vários pedaços, nesse formato aqui, ó. Em vários pedaços, assim. Presta bem atenção aqui, ó. A gente vai dividir a nossa tela em vários pedaços, assim. E aí, tanto a comida quanto a cobrinha só vão poder ocupar um quadradinho desse. É como se a gente estivesse criando os nossos próprios pixels aqui dentro, tá vendo? Então a cobrinha, ela sempre vai preencher um quadradinho desse inteiro. Ela nunca vai ficar, por exemplo, metade de um quadradinho assim, ó, nesse formato aqui. Nunca vai acontecer isso aqui. Nem a comida nem a cobrinha vão poder estar entre duas colunas assim da nossa tela. Para fazer isso, a gente tem que dividir esse valor pelo tamanho do quadrado. Então, ó, eu vou dividir esse valor pelo tamanho do quadrado, beleza? Vou dividir esse valor todo aqui pelo tamanho do quadrado. E aí esse número aqui, ele pode ser que tenha um número com casa decimal. Então eu vou arredondar esse número, tá vendo? Eu vou arredondar esse número daqui e aí depois eu multiplico ele pelo valor de 20 de novo. Por que, Lira, que você dividiu por 20 e multiplicou por 20?
Isso aqui é simplesmente uma operação matemática que a gente está fazendo para garantir que, independente do pixel que for gerado pela cobrinha, foi gerado esse pixel daqui, se o pixel tiver em qualquer lugar desse quadrado aqui, em qualquer lugar desse quadradinho daqui, o pixel que ele vai dar como referência para a gente, né? Ou seja, o pixel que ele vai dar como referência para eu desenhar a comida, vai ser o pixel certinho que encaixa aqui dentro desse quadrado. Ou seja, se eu gerar a qualquer momento, deixa eu dar um zoom aqui que vai ser mais fácil de explicar. Se o pixel que for gerado por esse valor aleatório aqui for um pixel que está aqui, onde eu tenho que desenhar esse quadrado? É a grande pergunta. Onde eu tenho que desenhar esse quadrado? Se você não fizer essas operações matemáticas que a gente fez, ele vai gerar esse quadrado assim. Se você fizer essa operação matemática que a gente fez, o que ele vai fazer? Qualquer ponto que seja gerado dentro desse quadradinho daqui, o que ele vai fazer é que o quadrado que vai ser desenhado vai ser esse quadrado daqui. Que é exatamente o que a gente quer. Para garantir que sempre você vai ter a cobrinha alinhada com a comida que vai vir aqui logo depois. Em nenhum momento você vai poder ter a cobrinha assim, porque essa comida aqui, ela estaria, né? Ela estaria assim, ó. Isso aqui nunca vai acontecer. Tá vendo? Porque esse cara daqui não tá nesse nosso grid que a gente acabou criando, fazendo essas contas aqui. A mesma coisa aqui para baixo, tá? Então aqui para baixo a mesma coisa. Se você quiser, você pode brincar com os números, né? Aqui, para você visualizar e ver que isso aqui vai funcionar. Beleza? Então, só toma cuidado porque esses números aqui, esses tamanhos aqui, tem que ser exatamente o tamanho do quadrado. Só que eu coloquei aqui ele como float, o número, tá vendo? Como float, para a nossa divisão dar certo, para ele conseguir fazer a divisão de forma correta, beleza? Então toma esse cuidado aí quando você for construir. Beleza, então criei a minha função de gerar a comida. Agora que eu criei a minha função de gerar a comida, ele já está pegando aqui a posição da comida X e da comida Y. E aí agora a gente vai desenhar esses caras aqui. Então aqui, ó, depois de a gente pegar os nossos eventos, e a gente vai desenhar os pontos, né? A nossa pontuação. Eu vou primeiro desenhar a comida, tá? Que era o que a gente estava fazendo agora. E aí, de novo, você pode construir o código todo aqui, ou você pode criar uma função chamada desenhar comida. E aí, é o que exatamente eu vou fazer. E aí aqui fora, né? Aqui fora da nossa função, rodar jogo, aqui eu vou criar a função desenhar comida. E aí essa função desenhar comida, o que ela vai precisar para funcionar? Ela vai precisar do tamanho da comida, que essencialmente vai ser esse tamanho do quadrado que a gente vai passar aqui para ela. Então ela vai precisar do comida underline x e do comida underline y, da posição. E aí o que ela vai fazer é simplesmente desenhar. Então ela vai pegar o Pygame e vai rodar um draw de desenhar e a gente vai desenhar um retângulo, né? Um quadrado nada mais é do que um retângulo. E aí no retângulo você tem que passar alguns parâmetros para ele funcionar. O primeiro é aonde você vai desenhar esse retângulo, em qual tela? Na nossa tela. Lembrando, essa variável tela foi a variável tela que a gente criou aqui em cima. Beleza? Segundo parâmetro que você vai passar aqui é a cor do retângulo que você vai desenhar. Então a cor do retângulo que a gente vai desenhar para a comida vai ser a cor verde, que foi a que a gente definiu aqui em cima. Você pode ter definido outra cor. Eu passei a cor verde. Beleza. Aí depois disso aqui, você vai passar uma lista com o quadrado, o retângulo que ele vai desenhar. E aí nessa lista você tem que passar, primeiro, a posição de x, a posição de y, a largura e a altura do retângulo que ele tem que desenhar. Então eu vou passar a posição de x, a posição de y, a largura e a altura. Lira, mas você passou o mesmo valor na largura e na altura. Sim, porque a gente definiu que o tamanho do quadrado era 20 e que a comida ia ser um quadrado, não ia ser um retângulo. Então por isso que eu passei o mesmo valor de largura e o mesmo valor de altura. Com isso daqui, ele vai desenhar pra gente a nossa comida. Beleza? E aí, repara o seguinte, para eu usar essa função desenhar comida, eu tenho que passar esses três parâmetros para ela. Então aqui, na hora de usar a função desenhar comida, aqui eu tenho que passar o tamanho do quadrado, que é o tamanho que vai ter a nossa comida. Tenho que passar aqui para ela também o comida x e tenho que passar aqui para ela também o comida y. E aí com isso ele vai conseguir gerar a comida e vai desenhar a comida aqui pra gente. Beleza. Agora, para você conseguir visualizar essa comida aqui, para a gente garantir que isso aqui está funcionando, né? O que você tem que fazer? Quando você desenha alguma coisa na tela, ela não aparece automaticamente na sua tela, né? Isso aqui a gente só preencheu a tela. Mas sempre que você faz algum desenho, alguma atualização na tela, para você garantir que ela vai funcionar aqui, ó, ainda dentro do seu loop infinito, no final dele, normalmente, então eu vou colocar ele bem no final dele, vou botar aqui, ó, atualização da tela. Aqui você vai rodar um pygame.display.update, ou seja, você vai atualizar a tela do jogo. E aí, para ele não ficar atualizando muito rápido, a gente vai fazer aquele pause do relógio, né, com a velocidade do nosso jogo. O pause do relógio com a velocidade. Aqui eu tinha definido como nome velocidade da cobra, mas eu acho que vai ficar até mais intuitivo a gente chamar ele de a velocidade do jogo, ou seja,
a velocidade com que o jogo está acontecendo. Se o jogo for mais rápido, a cobra vai andar mais rápido. Se o jogo for mais devagar, a cobra vai andando mais devagar e assim vai. Então eu vou chamar aqui de velocidade do jogo, que eu acho que vai ficar mais intuitivo para vocês. Então aqui eu vou dar um pygame.display.update para ele atualizar a tela. Depois eu vou pegar o nosso relógio, vou mandar ele dar um tick da nossa velocidade do jogo. Da velocidade do jogo. E aí você pode ir brincando com esse valor de tick aqui para ver ele acelerando ou tornando o jogo mais devagar. Se você pegar e rodar o código agora, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir a janela para você e já vai abrir com o quadradinho da cobrinha em algum lugar. Tá vendo? Então ele já vem com o quadradinho aqui de forma perfeita. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou chegar, a gente já desenhou a comida, né? Então agora o que a gente vai fazer, a gente vai desenhar a nossa cobrinha. Beleza, só que para desenhar a nossa cobra, a gente vai ter que pensar como que a gente vai fazer isso. Por quê? Porque a cobrinha ela pode mudar de tamanho. A comida é muito simples. A gente vai ter um valor aqui de x e um valor de y, e ele vai aparecer ali o valor da... A comida vai aparecer em qualquer lugar. Aí tudo bem. Mas a cobra não. A cobra a gente pode ter que desenhar 2 quadradinhos para cobra, 1 quadradinho para cobra. Então a gente vai ter que criar algumas regras aqui, inclusive a regra de atualização. Quando que a cobra aumenta de tamanho? Quando que ela não aumenta de tamanho e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai analisar o caso de quando que a cobra não aumenta de tamanho. Ela está simplesmente andando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, olha. O que é o andar da cobrinha? Tá? Deixa eu vir aqui no Paint de novo, só que eu vou deletar isso tudo aqui para você poder visualizar e entender tudo muito bem. O que é o andar da cobrinha? O andar da cobrinha basicamente é o seguinte. Imagina que isso aqui é a sua tela, beleza? E agora, imagina que a cobrinha é isso daqui. Ela tem esse cara daqui. E, inclusive, esse cara daqui são 2 quadradinhos. Beleza? São 2 quadradinhos. Como que essa cobrinha anda? Essa cobrinha agora, ela tem que vir para essa posição aqui. Presta bem atenção. Se ela estiver andando para a direita, ela tem que vir para essa posição aqui. Você concorda comigo? Ela tem que sair dessa posição para essa posição. Então, na prática, o que você está fazendo? Olha só o que você está fazendo. Você está deletando esse pixel daqui e você está criando esse pixel aqui na jogada. Concorda comigo? Na lista de pixels, lembra que a cobrinha ela é uma lista de pixels. Você está deletando o último pixel e acrescentando o pixel atual da cobrinha. Então, o que você vai fazer aqui para desenhar a cobrinha é, primeiro, você vai fazer pixels, que são os pixels da cobra, ponto, append a posição de x e y. Então foi aquilo que eu falei para vocês. A lista de pixels ela começa vazia. Na hora de desenhar a cobrinha, a primeira coisa que você vai fazer é adicionar a posição atual da cobrinha dentro da lista de pixels. E aí depois o que você vai fazer é o seguinte, se o tamanho da cobra, a cobra tem ela tem que ter um pixel só, o tamanho da cobra é que diz quantos pixels a cobra tem que ter. Se o tamanho, a quantidade de pixels, né, o len pixels, né, for maior do que o tamanho da cobra, então, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar o primeiro pixel que estava lá dentro. O primeiro pixel que estava lá dentro. Que foi exatamente isso aqui que eu desenhei para vocês. Olha só, pensa comigo. A cobrinha está assim. Agora a cobrinha ela quer andar para a direita. Ela vai pegar e vai vir andando para cá. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que acrescentar um pixel nela e depois deletar o primeiro pixel que estava aqui na minha lista. Quando você desenha essa cobra assim, o primeiro pixel é esse aqui e o segundo pixel é esse daqui. Então o pixel que você deleta é sempre o primeiro pixel, que na verdade é o rabo da cobra, né? Você sempre deleta o primeiro pixel. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Você está adicionando um novo pixel e se a quantidade de pixels que tem ali dentro for maior do que o tamanho que a cobra tem que ter, você deleta o último pixel. Isso daqui é o andar da cobra. Entendeu? Isso aqui ela andou. Ela caminhou porque você mudou a posição dela. Beleza? Agora, quando a cobra andou, pode ser que ela tenha batido nela mesma. Então aqui a gente vai criar uma outra regra de fim do jogo. Que é, aqui a gente vai chegar e vai fazer o seguinte, olha só. Para cada pixel dentro da minha lista de pixels, né? Para cada pixel que a gente tem dentro daquela minha lista de pixels, o que a gente vai fazer? Eu vou verificar se esse pixel onde a cobrinha está agora está batendo com algum pixel do corpo da cobrinha. Então eu vou definir, ó, se o pixel for igual ao x, y, se o pixel for igual a isso daqui, então fim do jogo igual a true. O que significa isso? Significa se a cobrinha acabou, o x e o y é o pixel que a cobrinha está agora. É o pixel que a cobrinha está agora, tá vendo? Aqui a gente vai ter que atualizar o x e y, a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Mas o x e y é a posição atual da cabeça da cobrinha. Se a cabeça da cobrinha está igual a algum pixel que está no corpo da cobrinha, porque esse pixel aqui é a lista do corpo da cobrinha, então a cobrinha bateu nela mesma e acabou o jogo. Então isso aqui a gente define que acabou o jogo. E aí depois disso daqui, se ele passar isso aqui, a gente vai desenhar
efetivamente a cobra. E aí eu vou chamar a função desenhar cobra. E aí a gente vai chegar e vai passar para essa função desenhar cobra também o tamanho do quadrado, que a gente tem que desenhar, e os pixels onde ele vai desenhar, né? Que são esses pixels aqui, essa lista de pixels aqui, que é uma lista de x e y que a gente está adicionando nele. Por sinal, toma cuidado aqui que na hora de você adicionar, a gente está adicionando a lista x, y. Tanto que aqui, ó, na hora de comparar se o pixel é igual, a gente está comparando se o pixel é igual a xy, tá vendo? Então a gente está verificando, adicionando uma lista de xy, não só o valor x e o valor y. A lista XY. Poderia ser uma tupla, mas aí aqui você ia comparar com a tupla também e assim vai. Show de bola. Agora a gente vai criar essa função, então, desenhar cobra. Então eu vou vir aqui em cima e depois da função desenhar comida, a gente vai definir a função desenhar cobra. E aí a função desenhar cobra, ela precisa também de um tamanho e ela precisa dos pixels. E aí o que a gente tem que fazer é simplesmente um retângulo desse aqui, igual a gente fez na comida. Só que são vários retângulos porque são vários pixels. Então a gente vai fazer para cada pixel dentro dos pixels, a gente vai fazer um pygame, .draw.rect, a gente vai desenhar um retângulo, que nada mais é o quê? O que é esse retângulo? Mesma coisa aqui, ó. Vai desenhar um retângulo na tela. A cor do retângulo que a gente vai desenhar é a cor branca, porque a gente está desenhando a cobrinha, a gente definiu que a cobrinha ia ser branca. E aqui a gente vai passar a lista, que nada mais é do que x do pixel, y do pixel, tamanho do quadradinho, igual a gente fez ali em cima. Então, o x do pixel é o pixel índice 0, o y no pixel é o pixel índice 1, e aí depois a gente vai passar os tamanhos. O tamanho do lado e o tamanho da altura, né? Largura e altura do quadradinho, que é simplesmente o tamanho do quadrado que a gente está passando aqui. Lira, por que aqui é pixel 0 e pixel 1? Lembra? Quem é cada um dos itens dessa minha lista de pixels? Cada item dessa lista de pixels é isso aqui, ó. É uma lista que tem 2 itens. O primeiro item é a posição x do pixel onde vai ficar a cobrinha. E o segundo item é a posição y do pixel onde vai ficar a cobrinha. Então aqui a gente passa pixel 0 e pixel 1, porque eu estou passando aqui o x daquele pixel da cobrinha e o y daquele pixel da cobrinha. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Beleza? E aí isso aqui ele vai desenhar essa cobrinha aqui pra gente. Beleza. E aí um pequeno cuidado que a gente tem que tomar, que é o seguinte, olha só. Se você tentar rodar o código agora para visualizar, ele vai simplesmente abrir a tela e fechar. Olha lá, abriu e fechou, como se o jogo tivesse acabado. Por que ele vai abrir e fechar? Dá uma olhada nesse fora aqui, ó. Aqui a gente adicionou a cabeça da cobrinha, a posição atual na cobrinha, na lista de pixels. E aqui a gente está percorrendo todos os pixels da lista de pixels onde a gente adicionou a posição da cabeça da cobrinha. É óbvio que vai ter esse pixel aqui. É óbvio que vai ter um pixel igual a XY. A gente acabou de adicionar um pixel igual a XY. Então isso aqui sempre vai dar verdadeiro. Aqui na sua lista de pixels, aqui você tem que fazer a lista de pixels da lista inteira menos o último item, o item que você acabou de adicionar. Porque senão, sempre ele vai dar verdadeiro nisso daqui. Então você tem que tirar o pixel que você acabou de adicionar para verificar. Porque lembra, o que isso aqui está verificando? Isso aqui está verificando se a cobrinha bateu no próprio corpo, com exceção da cabeça. Você não vai verificar se a cabeça da cobrinha está na posição da cabeça da cobrinha. Óbvio que ela vai estar. Mas você só perde se a cabeça da cobrinha bateu no corpo dela. Então você tem que tirar a cabeça, que é o último item, você tem que tirar ele da análise que você está fazendo. Tanto que agora sim, se eu rodar, você vai ver que ele vai abrir. Ele vai aparecer a cobrinha pra gente, ó, no meio aqui. Tá parado ainda o jogo, a gente ainda não criou a velocidade, né? Já não criou ele para se movimentar. Mas a gente já tem aqui, ó, a comida, que tá criando sempre numa posição aleatória, e a cobrinha aqui que tá criando na posição do meio da tela. Beleza? Show de bola. Então agora a gente desenhou a cobra. Agora, inclusive, a gente pode desenhar os pontos. Então eu vou criar aqui uma nova função, que vai ser a função desenhar pontuação, onde a gente vai passar para ele a pontuação. Qual é a pontuação? A pontuação nada mais é, cada quadradinho que ele pega é um ponto. Ou seja, o tamanho da cobrinha ele começa em 1, só que ele começa com 0 pontos. Se ele pegar uma comida, o tamanho da cobra vai ser 2 e ele vai ter 1 ponto. Então a pontuação é sempre o tamanho da cobra menos 1. Então a pontuação que ele vai desenhar aqui vai ser sempre o tamanho da cobra menos 1. Beleza? E aí para a gente desenhar a pontuação, eu vou criar uma função aqui para ele desenhar a pontuação. Def desenhar pontuação. Beleza. Para ele desenhar a pontuação, e aí deixa eu passar aqui a variável pontuação para ele. Para ele desenhar a pontuação, a gente vai ter que definir algumas coisas, porque isso aqui vai ser um texto escrito na tela, não vai ser mais um retângulo. Então, para você criar um texto na tela, o que você faz essencialmente é você primeiro cria uma fonte, que é a fonte que ele vai usar para escrever isso. E aí, para criar uma fonte, você faz um pygame.font.sysfont, passa aqui o nome da fonte que você quer criar, tipo, sei lá,
Helvética, é o nome da fonte que a gente vai colocar aqui dentro. E você passa aqui do lado o tamanho da fonte que você quer passar. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu tinha escrito 25 no tamanho da fonte, mas você pode aumentar, você pode botar, sei lá, 50 aqui no tamanho da fonte. Coloquei aqui o tamanho da fonte de 50. Testa valores aqui diferentes. Quanto maior o número, maior vai ser a fonte. Quanto menor o número, menor a fonte. 50 também parece muito grande. Vou botar, sei lá, 35 aqui no tamanho da fonte. Beleza. E aí, depois disso, você vai criar uma variável texto. Você vai criar esse texto. Quem vai ser esse texto? Vai ser a fonte.render. E aí você vai passar aqui para ele qual o texto você quer que seja escrito com essa fonte. No nosso caso aqui, eu vou escrever assim, ó, pontos vai ser a quantidade de pontos que tem que aparecer ali dentro. Como eu quero uma variável dentro do texto, eu vou botar entre chaves, e aqui eu vou escrever a pontuação, tá vendo? E um Fzinho na frente para ele formatar esse texto aqui para mim, tá? E aí aqui, repara, você não passou a cor em nenhum momento aqui. Aqui a gente vai passar ainda dois parâmetros. O primeiro parâmetro que eu vou passar aqui é esse parâmetro true, que eu já vou explicar para vocês o que é, e agora a cor que a gente quer passar. No caso aqui eu vou escrever a pontuação em vermelho, né, que a gente tinha falado, vermelho. Tá bom. O que é esse parâmetro true aqui? Esse parâmetro true, ele é o que o Pygame chama de anti-alias. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, a letra, quando você escreve a letra, ela não é um quadradinho perfeito, concorda comigo? Ela é tipo, por exemplo, você escreve o 0, ela é meio que circular. Só que a tela que você está vendo, ela é pixelada. Então, a dúvida aqui é o que você quer fazer. Se você botar aqui como falso, ele vai botar pixelado bonitinho, pixelado certinho, né? Vai ficar, os desenhos de coisas redondas vão ficar meio que quadriculados na ponta. Se você botar um true, o que ele vai fazer? Ele vai fazer meio que uma borrazinha na ponta para você visualmente não conseguir ver o pixelado dele. Então assim, é uma brincadeira visual, você pode botar true ou false aqui, vai funcionar igual, não tem problema nenhum. O true, particularmente, acho que vai ficar um pouco mais bonito, porque vai parecer mais redondinho o seu desenho, tá bom? Então é só para a forma com que o desenho do texto vai aparecer. E aí, feito isso, agora você vai colocar o texto na tela. Para você inserir um texto dentro de uma tela, você não vai fazer um draw. O draw é quando você quer criar um desenho, criar um retângulo e tudo mais. Para você inserir um texto na tela, você faz um blit. Então você faz assim, ó, tela.blit, para você colocar um texto na tela, e você vai colocar o texto que você acabou de criar e a posição onde você está escrevendo aquele texto. E aí só precisa passar o eixo X e o eixo Y. Você não vai criar um retângulo, é só o eixo X e o eixo Y. Aí você pode botar isso aqui no 0, 0. Eu só para não ficar no 0, 0, para não ficar coladão, eu vou passar aqui no 1 e 1. Beleza? Pixel 1, pixel 1. Só para ele ficar um pixel de distância na margem. Só isso, tá? E aí ele vai colocar lá o texto pra gente. Então pronto, isso aqui ele vai desenhar a pontuação. Vamos ver, isso aqui parece estar tudo certinho. Vamos agora lá no nosso desenhar a pontuação. E tá perfeito aqui, ele tá desenhando a pontuação pra gente. Vamos rodar isso aqui só pra gente visualizar. Rodei. Tá lá, pontos 0 aqui em cima. Pode deixar vermelho, pode mudar a cor, aí brinca do jeito que você quiser. Beleza? Beleza, galera. Agora, vamos pensar aqui o que está faltando para a gente fazer. Desenhar os pontos a gente já fez. Agora a gente só precisa dar algumas coisas. Primeiro, o movimento da cobra. E a gente precisa também criar uma nova comida caso a cobra pegue uma comida. E fazer essa lógica dele aumentar no tamanho da cobra. Então fazer a cobrinha movimentar, fazer a cobrinha comer uma comida e criar uma nova comida caso a cobrinha tenha comido aquela comida. Para a gente criar essa comida, presta bastante atenção. O pygame.displayUpdate, ele atualiza a nossa tela. O que significa que se eu mandar ele desenhar alguma coisa antes do pygame.update, ele vai gerar uma nova comida. Aí, o que você pode fazer? Você pode gerar essa comida aqui, tá? Fora do while, e aí ele vai gerar essa comida e depois ele vai começar a aparecer a comida lá dentro. Ou você pode gerar essa comida aqui dentro. Só que qual é o problema de você gerar a comida aqui dentro? Que é o seguinte, a primeira comida ela sempre vai ter que aparecer. Agora, a segunda vez que a cobrinha vai comer alguma coisa, né? A gente vai fazer isso aqui depois, olha lá. A última coisa aqui, logo antes de dar o update, ou logo depois do update, eu vou até colocar depois do update, só para não correr o risco. Aqui, a gente vai criar uma nova comida, tá? E aí, essa nova comida a gente só vai criar se a última comida tiver, se a cobrinha tiver comido a última comida. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, se o X, a posição onde a cabeça da cobrinha está agora, é igual a posição X da comida. E ao mesmo tempo, o Y, que é a posição onde a cabeça da cobrinha está na posição Y da comida, significa que a cobrinha está na mesma posição da comida. Significa que ela comeu aquela comida. Se ela comeu aquela comida, o que eu vou fazer? O tamanho da cobra a gente vai aumentar em 1. A cobra ganhou 1 de tamanho. E a gente vai criar uma nova comida. Então eu vou fazer agora uma comida X, comida Y, vai ser igual... Aí lembra que a gente criou uma função de gerar comida? Vai ser igual a gerar comida. Ele vai gerar uma nova posição dessa comida. Então isso daqui vai definir se nessa iteração que passou aqui, a cobrinha
comeu uma comida nova ou não. Beleza? Então, isso daqui já resolve esse problema. Agora a gente só precisa começar a movimentar essa cobrinha. Como que a gente vai fazer para movimentar a cobrinha? Aqui nos nossos eventos. Porque repara, quando o usuário clica em fechar, ele fecha a tela. Quando o usuário clica no botão, caso contrário, se o evento que ele clicou for, ele apertou uma tecla no teclado dele, for um pygame.keydown, ou seja, se ele apertou uma tecla no teclado dele, então o que a gente vai fazer? Então eu vou dizer o seguinte, a velocidade de x da cobrinha e a velocidade de y da cobrinha vão ser igual ao selecionar velocidade. Selecionar velocidade. E aí eu vou passar aqui para ele esse evento type aqui, ó, esse evento type, né, ou seja, que é a tecla que ele clicou. E aí eu vou passar aqui para ele o evento.key. O que é isso aqui que a gente está fazendo? Isso aqui é o seguinte, eu poderia fazer toda a lógica de selecionar a velocidade aqui dentro? Poderia, mas vai ficar um código grande aqui dentro, você está vendo que eu estou sempre separando as coisas. Então essa função selecionar a velocidade, a gente vai criar ela aqui em cima, só para usar ali dentro. Selecionar a velocidade. O que essa função selecionar a velocidade ela vai receber? Ela vai receber uma tecla. Ela vai receber uma tecla. E eu vou verificar. Se essa tecla foi a tecla para cima, então a cobrinha tem que andar nessa direção. Se a tecla foi seta para baixo, então a cobrinha tem que andar nessa direção. E assim vai. Por enquanto, é só botar um PS aqui e a gente já cria a lógica. Mas aqui a gente tem que passar para ela a tecla que ele clicou. Então repara o seguinte, o tipo de evento é o tipo apertar uma tecla. É um keydown. Mas o evento em si é a tecla que ele clicou, que é o que a gente quer saber. A gente já sabe que o tipo de evento é o keydown. E aí essa função vai retornar para a gente como resposta a velocidade de x e a velocidade de y. Então essa função ela vai retornar para a gente velocidade de x e velocidade de y. Beleza? É isso daqui que essa função vai retornar para a gente. Tá, e como que ele vai fazer essa seleção aqui de velocidade? Basicamente vai ser o seguinte, ó, se a tecla que ele clicou foi um pygame.keydown, ou seja, se ele apertou tecla para baixo, então qual vai ser a velocidade da cobrinha? A velocidade em x vai ser algum valor e a velocidade em y vai ser um valor. Vamos pensar. A cobrinha está andando assim. Vamos tirar aqui esse desenho. A cobrinha está andando assim. Aí o usuário veio e apertou seta para baixo. Tá? Ele apertou seta para baixo. Para onde a cobrinha tem que andar? Para onde tem que ser o próximo passo da cobrinha? O próximo passo da cobrinha tem que ser isso daqui. E a cobrinha não vai ter mais esse cara aqui. Então o próximo passo vai ser a cobrinha vai ter feito isso. Então repara o seguinte, a velocidade no eixo x da cobrinha vai ser zero. Quando ele aperta a seta para baixo, a cobrinha para de andar para o lado e zera essa pontuação. Então a velocidade no eixo x vai ser zero. E quem vai ser a velocidade no eixo y? A velocidade no eixo y é quanto que a cada iteração, né, ou seja, a cada movimento da cobrinha, ela tem que andar no eixo y. Quanto que ela tem que andar aqui no eixo y? Ela tem que andar o tamanho de um quadradinho. Então a velocidade dela no eixo y é um quadradinho para baixo, né? Só que lembra, o eixo y ele cresce para baixo e ele diminui para cima. A mesma coisa o eixo x. O eixo x ele cresce para a direita e diminui para a esquerda. Então se ele tem que andar um quadradinho por vez para baixo, o tamanho de um quadradinho por vez para baixo, a velocidade no eixo y é o tamanho do quadrado. É um quadradinho para baixo. Só que, por exemplo, se eu botar agora aqui a tecla do key up, quando ele apertou para cima, o que tem que acontecer? A velocidade no eixo x é zero, só que a velocidade no eixo y é menos um tamanho de um quadrado. Por que é menos o tamanho de um quadrado? Porque a situação em que ele vai estar vai ser essa mesma situação aqui, só que a diferença é que agora ele vai andar para cima. Ou seja, a diferença agora é que ele tem que andar para cima. Então, preste atenção, o que vai acontecer? Ó. Eu tenho que andar o tamanho de um quadradinho para cima. Só que como eu estou andando para cima, essa velocidade é uma velocidade negativa, tá vendo? Por quê? Tudo que você anda para cima é negativo, tudo que você anda para baixo é positivo. Tudo que você anda para a direita é positivo, tudo que você anda para a esquerda é negativo. Então aqui você tem que andar menos o tamanho de um quadrado para baixo. Beleza? Aqui é velocidade, mas na verdade isso aqui é o deslocamento, né? Quanto que ele está deslocando. A gente está chamando de velocidade. Mas é quanto que ele está deslocando a cada iteração, beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os outros. A gente vai fazer agora para a direita e para a esquerda. Se a tecla que ele clicou foi a tecla o key right, ele andou para a direita, olha lá, ele andou para a direita, que significa que é mais o tamanho de um quadrado no eixo x. Tamanho do quadrado no eixo x, e aqui é zero. E se eu cliquei na tecla para a esquerda, left,
Então ele vai ser menos um tamanho de um quadrado. É óbvio que aqui está tudo if, mas poderia ser if, elif, elif, elif. O que importa é que são ifs separados, beleza? É que um caso nunca vai acontecer junto com o outro, mas você poderia botar aqui um elif, se você quiser, só por garantia. Vai que o usuário clica em duas teclas ao mesmo tempo, né? Então só uma delas vai funcionar. Pronto. E aí no final aqui você vai retornar a velocidade de x e a velocidade de y para ele. Beleza? Então pronto, ó. Key down, key up, key right e key left. Só garante que está tudo certo. Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo. Então garante que isso aqui está certo, porque senão a lógica aqui do andar dele vai ficar esquisito. E aí pronto. Então você atualizou a velocidade. Agora que você atualizou a velocidade, você tem que efetivamente andar com a cobrinha. Então até antes de desenhar a comida, ou depois de desenhar a comida, tanto faz. Aqui, efetivamente, tanto faz. Mas tem que ser antes de desenhar a cobrinha, né? Porque você andou com a cobrinha, então você tem que atualizar a cobrinha antes de você desenhar a cobrinha. Vou fazer isso, inclusive. Vou fazer aqui, ó, logo aqui antes. Antes de desenhar a cobra, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar a posição da cobra de acordo com o que ele andou. Então é x mais igual à velocidade de x, que é o quanto que ele deslocou no eixo x, e y mais igual à velocidade de y, que é o quanto que ele deslocou no eixo y. Beleza? E aí pronto. Repara, uma vez ele apertando a tecla da velocidade, uma vez ele apertando para a direita, a cobrinha vai sempre ficar andando para a direita. Só vai parar de andar para a direita quando ele apertar uma próxima tecla, porque isso daqui só vai atualizar, esse velocidade x e velocidade y, só vai atualizar quando ele apertar uma tecla nova. Então ele vai continuar o tempo todo andando para a direita, para a direita, para a direita, para a direita. Quando ele apertar uma tecla nova, vai atualizar o valor de velocidade x e y, e aí ele consequentemente vai atualizar isso aqui de uma forma diferente. Então ele estava andando, 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 agora ele vai começar a andar para baixo. Beleza? Vamos ver se isso aqui está funcionando? Peguei, rodei. Tararara. Olha lá, tá assim. Vou apertar agora. Apertei para direita, para cima, para esquerda, para baixo. Tararara. Tá vendo? Olha lá. Pareceu que foi bug ali, mas não foi bug não. É que a comida, por azar, nasceu no mesmo lugar. Mas olha só, ele tá conseguindo fazer de forma perfeita. Tá vendo? Ele tá conseguindo, olha lá, pegar de forma perfeita e fazer a comida da cobrinha aqui. E a cobrinha tá seguindo numa boa. Agora, vamos ver se eu bater na própria cobrinha se ele encerra o jogo? Vamos testar. Se bater na própria cobrinha, em teoria, ele tem que encerrar o jogo. Bateu na própria cobrinha, ele encerrou o jogo. Agora, o que está acontecendo aqui? O que falta a gente fazer? Olha só, rodei o jogo. Se eu bater na lateral da parede, ele não encerra o jogo, tá vendo? Continua o jogo. A cobrinha está andando aqui no infinito para a lateral aqui, né, da tela. O que não faz muito sentido. Então aqui agora, falta a gente encerrar o jogo caso ele bata nas paredes. Como que a gente faz isso? Você pode botar isso logo antes ou logo depois de atualizar a posição da cobrinha. Eu vou até colocar logo antes aqui. Eu vou colocar se o x da cobrinha é menor do que zero, ou seja, ele passou na tela para o eixo x, ou o x da cobrinha é maior ou igual à largura da tela, significa que a cabeça da cobrinha já bateu na largura da tela, ou então, se o y da cobrinha é menor do que zero, ou o y da cobrinha é maior ou igual à altura da tela, então o fim do jogo igual a true. E com isso, a gente encerra o código do nosso jogo da cobrinha. Olha só, vamos rodar agora. E aí vamos jogar agora. Vamos executar o jogo aqui. Ó. Abrir o jogo. Vamos lá, estamos mexendo. Parará, peguei, cresceu, cresceu. E aí você pode ir jogando do jeito que você quiser. Bate em mim mesmo. Repara, a gente não tratou aqui, né? Na verdade eu não fiz questão porque para mim é uma regra que está no nosso jogo. No caso, qual foi o caso que eu morri? Eu estava andando com a cobrinha para a direita, só que apertei para ele andar para a esquerda. No que você apertou para ele andar para a esquerda, a cabeça da cobrinha vai vir para cá e vai bater no próprio corpo da cobrinha. Então a cobrinha vai morrer direto. Por quê? Porque aqui a gente está deixando a cobrinha mudar de direção em qualquer tecla. Se você não quisesse que isso acontecesse, você ia precisar aqui no selecionar a velocidade da cobrinha, impedir que quando a cobrinha está andando para a direita, ele possa mudar para a esquerda. Impedir que quando a cobrinha está andando para cima, ele possa mudar para baixo. E assim vai. Eu, no caso, não vou proibir, eu vou deixar isso acontecer desse formato. Beleza? Bom, galera, com isso a gente encerra então o nosso código do jogo da cobrinha. Você tá vendo que ele está funcionando numa boa. Vou até apagar aqui esses comentários todos. E esse aqui é o nosso gabarito. Beleza? Se você quiser, agora o que você pode fazer para tornar esse jogo mais rebuscado? De acordo com o tamanho da cobrinha, essa velocidade aqui pode acelerar mais rápido, ele pode andar mais rápido. Ou de acordo com o tamanho da cobrinha, a velocidade do jogo vai acelerando. Você pode brincar com esses números de parâmetros aqui para a velocidade do jogo ir aumentando ou diminuindo e tudo mais. Outra coisa que eu vou querer fazer, como a gente está criando esse grid aqui de acordo com o 20, e o 20 é esse cara daqui, ele tem que ser um float para as contas aqui serem certinhas, porque para você dividir um número inteiro com um número casa decimal e ele dá como resposta um número com casa decimal, tem que ser um número float aqui. Mas o que eu vou fazer? Ao invés de definir 20 aqui e escrever 20 manualmente aqui, eu vou aqui colocar assim, float do tamanho do quadrado.
beleza? Só para ficar um pouco mais, digamos assim, parametrizado o nosso código todo, beleza? Float do tamanho do quadrado vezes o float do tamanho do quadrado, beleza? E aí a mesma coisa eu vou fazer nesses outros 20 aqui. Vai dar o mesmo resultado, vai ficar numa boa, mas vamos colocar ele todo parametrizado ali, tá bom? E aí, galera, assim, agora você pode rebuscar com várias coisas que eu falei. Você pode mudar as cores do jeito que você quiser. Não sei se vocês repararam, mas a pontuação ela estava atualizando ali dentro, olha só. Vamos garantir lá que a nossa pontuação está atualizando. Olha lá, estou com 0 pontos. Eu sou meio ruim no jogo, então... Meu Deus do céu, tô horrível aqui. Aí, ó. Olha lá, a pontuação está atualizando. Cada vez que você come uma comidinha, a pontuação vai atualizando e tudo mais. E agora, galera, vocês podem brincar com esse jogo aqui da forma que vocês quiserem. Podem tornar ele mais rebuscado, menos rebuscado, acelerar o jogo, não acelerar o jogo. Quem quiser pode criar uma inteligência artificial para ensinar o jogo para ensinar a inteligência a jogar o jogo da cobrinha, ver se ela consegue zerar. Aí vocês fazem o que vocês quiserem aí para evoluir o jogo de vocês. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Ficou uma aula super longa, mas super completa. Espero que tenha ficado claro para vocês cada coisa do jogo. Eu tentei explicar tudo à medida do possível. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma outra coisa que vocês querem ver aqui no canal, algum outro jogo, alguma outra, não só jogo, mas site, alguma outra aplicação, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. Um grande abraço e até a próxima aula.